Ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Ao ouvir essa frase, você provavelmente conhece ela de uma música bem famosa brasileira, você entende vários significados que estão por trás dela, mesmo que eu não te explique. Por quê? Porque você, que é brasileiro, provavelmente come ou já comeu todos os dias da sua vida arroz com feijão. Você sabe que você coloca um em cima do outro, existe uma certa divergência sobre qual vai primeiro, mas a gente entende o significado implícito que tem nessa frase porque nós estamos numa mesma cultura. A Bíblia faz diversas referências como essa, só que a gente acaba não entendendo porque a gente não está dentro da cultura, não está imerso na cultura em que a Bíblia foi escrita. Então é como se eu falasse essa frase do feijão com arroz para alguém que nunca nem pisou no Brasil. A pessoa vai entender, pode entender ali mais ou menos, de uma maneira rasa, mas ela não vai entender profundamente o significado, porque ela não entendeu como é que funciona. E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre as tradições que envolviam uma festa muito especial e que a Bíblia se refere inúmeras vezes, que é a festa do casamento. Como é que funcionava o casamento nos tempos bíblicos e quais são as citações ao longo da Bíblia que fazem referência exatamente a esse momento. Se você quer saber mais sobre esse assunto, senta em volta da nossa fogueira e vamos conversar sobre isso. O primeiro ponto do casamento era encontrar o par ideal. Essa responsabilidade caía muito sobre os pais. E mesmo que o filho já se interessasse por alguém, eram os pais que iam conversar com os pais dessa outra pessoa para poder formar uma aliança entre famílias. Nós vemos isso na história de Sansão, por exemplo. Ele avistou uma moça que ele gostou muito e ao invés de falar com ela ou falar com os pais dela, ele foi falar com os pais dele. Conversou com seus pais e falou: olha, eu gostei muito de uma menina lá e que eu quero que vocês arranjem um casamento com ela. Então você veja que foi o próprio Sansão que escolheu a moça, mas ele voltou para os seus pais para que eles fossem atrás dela para ele. Por quê? Porque realmente, mostra aqui que na época eram os pais que se conversavam para fazer essa associação, essa aliança entre famílias. E o que implicava que aquele par seria um par bom para outra pessoa, que seria o par ideal? O primeiro ponto era exatamente que os pais de Sansão reclamaram. Eles falaram: mas essa moça que você gostou não é do nosso povo. Não tem alguém aqui do nosso povo que você podia escolher? E o que isso quer dizer, trazendo para os dias de hoje? Alguém que tenha a mesma fé, alguém que tenha os mesmos costumes que a gente tem. Essa moça que Sansão gostou era uma filisteia e eles tinham práticas religiosas totalmente contra as práticas que Sansão e a sua família tinham ali dentro do povo de Israel, e por isso eles não aprovaram aquela decisão. Nós temos uma outra história muito conhecida de casamento em que esse ponto também é colocado, que é quando Abraão vai atrás de uma esposa para o seu filho. Ele pede para um servo dele, para um funcionário, que era o funcionário de maior confiança que ele tinha, que esse funcionário fosse no povo dele buscar uma esposa para o seu filho. E por que no povo dele? Exatamente por isso. Ele falou: não escolha ninguém que seja dessa região que a gente mora aqui, porque a região que eles moravam era Canaã, que ainda estava habitada por um povo que era muito contrário à fé deles em Deus. Então ele falou: não pega ninguém dessa região aqui. Vai lá para a região dos meus parentes, a região que eu morava antigamente, e escolha alguém do nosso povo. Esse era o primeiro ponto, é um ponto que a gente vê ao longo aqui dos casamentos na Bíblia. Então é um ponto que, trazendo de novo para os dias de hoje, é muito claro na Bíblia da gente sempre fazer uma associação, principalmente essa associação que é o casamento, que é a maior que a gente vai fazer ao longo de toda a vida, com alguém que compartilhe os nossos valores, a nossa fé. E qual seria o passo seguinte? Uma vez que a pessoa já estivesse escolhida, vamos dizer assim, se seguia uma conversa entre as duas famílias para formar um documento. E que esse documento colocaria as condições em que aquele casamento iria se proceder. Então, o que estava naquele documento?
O primeiro ponto eram os votos. Então veja, hoje, se a gente for pensar nos votos que a gente faz no casamento, é uma tradição que a gente tem até hoje, mas acaba sendo uma coisa muito mais informal, feita às vezes até ali, enquanto você está se arrumando para casar, para entrar, você escreve rapidinho uns votos ali, que acaba sendo mais sobre a história do casal do que um voto em si. Então o que essa palavra fala, assim, voto? Você está fazendo um voto perante a pessoa, você está fazendo uma promessa para ela. Inclusive a gente tem aqueles votos mais tradicionais, que você promete amar e respeitar, e ficar com a pessoa na saúde e na doença. Isso sim são exemplos de votos. Você está prometendo que, independente de você estar rico ou pobre, de você estar são ou doente, você vai continuar amando e respeitando aquela pessoa. Então, era esses votos que hoje a gente fala até com uma certa informalidade ali na hora do casamento, ele era levado muito a sério aqui na tradição bíblica, porque ele era colocado em contrato. Então, você tinha os votos, né, o que você prometia para a pessoa e quais também seriam as suas responsabilidades dentro daquele casamento. Imagina se a gente fizesse isso com mais atenção nos dias de hoje, se a gente sentasse antes do casamento e não ali na hora e realmente acertasse ponto por ponto o que é importante para mim, o que é importante para você, qual que é a tua responsabilidade, qual que é a minha responsabilidade dentro desse casamento, o que eu posso dar e o que eu não consigo dar. Se isso tudo tivesse acertadinho antes, inclusive assinado em contrato, com certeza muitos dos problemas que a gente tem em relacionamentos e casamentos hoje não existiriam. Ou pelo menos as pessoas aceitariam, porque já estava combinado lá atrás. Já foi colocado ali na parte dos votos. E quem trabalhava muito dentro desses votos eram exatamente os pais. Então você veja, hoje a gente não quer nem dizer que está saindo, que está conhecendo alguém para os nossos pais. Mas ali eram eles que sentavam e colocavam quem era aquela pessoa que o noivo estava querendo se casar. Então veja, eu conheço a minha filha, eu conheço o meu filho a vida inteira, eu que criei ele, eu sei as coisas que ele mais gosta, as coisas que ele mais odeia, as coisas que para ele é tranquilo de fazer e as coisas que não são. Então ele colocava tudo isso ali para que a outra parte também estivesse ciente e trabalhavam em conjunto para que esses votos e responsabilidades matrimoniais fossem descritos. E apesar disso parecer um pouco estranho, nossa, os pais estão envolvidos nesse processo do casamento e da escolha da outra pessoa, né? Quem seria essa outra pessoa? Se a gente for pensar, os nossos pais têm um padrão mais elevado do que nós mesmos na hora de escolher um parceiro. Então, talvez você já tenha experimentado isso. Você gostou de uma pessoa, ou seja, você estava disposta a ficar com aquela pessoa, mas para os seus pais não era o suficiente para você. Eles queriam alguém melhor, alguém que te tratasse melhor, alguém que fizesse mais por você. Então, na verdade, não é tão estranho ou tão bizarro assim a gente pensar nos pais tão envolvidos dentro dessa decisão, porque eles realmente conhecem a gente a fundo e querem o nosso melhor. Então, eles com certeza vão aplicar tudo isso na hora ali da colocação dos votos, da escolha da pessoa. E era exatamente isso que acontecia aqui nos casamentos tradicionais na época bíblica. Outra questão que era colocada dentro desse contrato, que se chamava ketubá, eram as penalidades. Então, o que aconteceria se depois que o casamento já tivesse feito, ele fosse desfeito, se uma das partes não quisesse mais? E se uma das partes traísse a outra parte, o que aconteceria? Essas penalidades, que inclusive eram financeiras também, eram colocadas ali dentro desse contrato. Então, se a pessoa quisesse sair do casamento sem uma razão, ela teria que pagar isso, teria que devolver bens que a outra parte trouxe para o casamento. Mas se a outra parte traísse ela, aí eram aplicadas outras cláusulas desse contrato. Tudo isso já estava colocado. É como se fosse hoje talvez um acordo pré-nupcial em que você coloca todas as condições, o que vai acontecer, caso isso aconteça, você vai fazer isso, caso isso aconteça, você vai fazer isso. E mesmo nós assinamos hoje também, né, um contrato quando a gente se casa ali no cartório, exatamente como é que vai ser essa divisão, caso não dê certo, caso se separe. Não deixa de ser um pouco essa tradição como era ali antigamente. Um outro ponto muito interessante que era colocado dentro desse contrato era o dote, o tão
famoso dote, que era um valor que o noivo pagava à família da noiva como uma espécie de compensação, porque ela estava saindo ali daquela casa e indo para a casa do noivo. Só que era costume que a família da noiva, na verdade, devolvesse a maior parte ou até integralmente esse valor para a noiva. Então, o noivo pagava a família da noiva e a noiva pegava esse valor parcialmente ou até integralmente e devolvia para a noiva. Então, a noiva ela não entrava com nada dentro daquele casamento. Ela entrava com uma série de bens que, inclusive, eram colocados dentro de um inventário que também estava nesse contrato. Então, além do dote, se os pais da noiva quisessem já adiantar uma parte da herança, dar alguns bens para ela, isso também seria colocado dentro daquele inventário. Então, vamos dizer que, por um acaso, o casamento terminasse porque o noivo repudiou aquela mulher, não queria mais saber dela ou traiu ela, enfim. Poderiam ser aplicadas aquelas penas que eu falei, né, de pagar a multa. E também seria visto tudo que a moça trouxe para aquele casamento. Olha, esse dinheiro aqui foram os meus pais que deram para mim, eu trouxe para o casamento. Então agora que eu estou saindo por essa razão, porque você não quer mais ficar casado comigo, eu vou levar isso aqui de volta. Então teria que ser dado para ela. E nós temos uma história também bem conhecida de dote, que é quando Jacó vai até um dos seus parentes, Labão, e conhece a filha do Labão, que é a Raquel. Ele se apaixona perdidamente pela Raquel e pede a mão dela em casamento para o seu pai. Ele não tinha dinheiro ali naquele momento, porque ele tinha saído com as mãos abanando da casa do seu pai, ele não tinha nada. Então, o que ele poderia oferecer? Ele poderia oferecer o seu trabalho, e era algo que relativamente comum ali também. Se a pessoa não tinha o dinheiro para pagar o dote, ela se oferecia para trabalhar por diversos anos até para a pessoa, para poder receber a mão da filha em casamento. O mais normal seria que esse dote equivaleria de 2 a 3 anos do trabalho de uma pessoa. Mas Jacó, quando ele chegou ali, ele ofereceu 7 anos, porque ele gostou tanto dela e ele amou tanto a Raquel, que ele não queria perder a oportunidade. Ele ofereceu muito a mais do que o comum, exatamente para ter a mão dela em casamento. E Labão aceita, né, trapaceou ele ali no meio do caminho. Se você quiser, você lê a história para entender o que eu estou falando. Mas, ao final de tudo, ele se casou efetivamente com a Raquel. E o Labão, inclusive, ele não devolveu o dote. Então, lembra que eu falei que era costume que esse dote fosse devolvido para a própria moça, para ela ter uma certa propriedade financeira que estivesse no nome dela. E o pai da Raquel e também da irmã dela não devolveu, e você pode ver no versículo ali, que a gente vai colocar aqui, que elas reclamam sobre isso. Elas falam, o nosso pai vendeu a gente. Por que vendeu? Por que elas entenderam isso? Porque esse dinheiro não voltou para elas. O valor do dote sempre voltava para a pessoa. Mas no caso ele vendeu, literalmente. Ele pegou o dinheiro e ficou para si. E isso foi uma coisa que elas ficaram muito ressentidas. Então ali a gente pode ver que existia sim esse costume de o dote voltar para a noiva, isso ficar como uma propriedade dela dentro do casamento. O dote também mostrava um outro aspecto, que era o esforço que o homem teria para conseguir casar com aquela moça. Então não era só chegar e casar. Ele tinha que pagar o preço para casar com aquela pessoa. E muitas vezes, como aconteceu aqui no caso de Jacó, ele teria que, por anos, batalhar, trabalhar para poder ficar com aquela pessoa. Então isso mostrava muito o interesse, mostrava que aquela pessoa não estava ali para brincadeira, ele realmente queria casar e formar uma família com aquela mulher. E um outro aspecto é que também mostra que aquele homem tinha a capacidade, tinha a habilidade de ganhar dinheiro, de trabalhar. Por quê? Porque isso mostra que ele conseguiria sustentar aquela família que ele estava formando naquele momento com aquela mulher. Então tinha também essas duas funções, além de ser uma propriedade que a moça teria e levaria para o casamento e seria uma segurança para ela. Então, acertado todos esses detalhes da aliança que uma família fazia com a outra, e o casamento era visto muito dessa maneira, eram duas famílias que se uniam e não somente duas pessoas, até porque daquele casal viria
a descendência das duas famílias. Então, isso tudo era visto com grande importância, principalmente naquela época. Então, acertado tudo isso, a gente passa para os próximos pontos do casamento. Mas esses pontos eu vou falar no próximo vídeo, para a gente não ficar com muita informação aqui. Mas assista o próximo vídeo, porque quando você entender bem quais são esses passos do casamento, a gente vai entender muitos versículos da Bíblia que talvez ficassem um pouco obscuros antes de entender como que era feito o casamento naquela época. Então, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha ele para que ele possa avançar ainda mais. E se ficou alguma dúvida, coloca também nos comentários para a gente ter esse feedback de vocês e responder qualquer pergunta que a gente possa responder.